Oi, gente! Eu sou Érica Araújo, médica veterinária e criadora do nosso canal aqui, Érica Bichos. Na minha rotina de trabalho, muitas pessoas me dizem: você acredita que eu consigo entender o meu bichinho só pelo olhar? Gente, eu acredito! É isso mesmo! Os olhos, eles falam, eles nos alertam sobre muitos problemas de saúde dos animaizinhos, né? Tanto problemas emocionais quanto problemas físicos. Então, para a gente aprofundar nesse assunto, hoje nosso bate-papo é com o Dr. Marco Murari, médico veterinário oftalmologista, quem vai te dar, então, super dicas para você cuidar melhor do seu bichinho. Então, não saia daí, mas antes, vem aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, o seu comentário e compartilhe, para que outras pessoas possam olhar mais atentamente para os animais. Então, o que são os olhos? O que é esse importante órgão no corpo dos animais e no da gente também, né? Sim, com certeza. Os olhos são janelas para dentro do organismo. Como você disse na sua introdução, os cães, os animais, os gatos, eles falam através dos olhos. Apesar deles não verbalizarem para a gente, os olhos dizem muito. E eles são realmente janelas para dentro do organismo. Então, a gente pode, através dos olhos, descobrir um grande número de doenças sistêmicas, né? O exame de fundo de olho, o exame da retina, onde a gente examina os vasos da retina, o nervo óptico, a gente pode, através desse exame, diagnosticar várias doenças precocemente. Doenças que nós só diagnosticaríamos quando o animal começasse a demonstrar isso para a gente com alteração comportamental. E com o exame de fundo de olho, a gente consegue visualizar isso precocemente e iniciar tratamento, né? E antes de ser veterinária, sempre ouvi, né, as pessoas falando: olha, quando o bichinho tá com a ramela, né, no cantinho dos olhos, é porque tá com verme. Antes da gente passar, né, sobre o que significa essas alterações nos olhos, conta pra gente o que é essa famosa ramela. Olha, o filme lacrimal, ou a camada pré-corneana, ela é formada por água, muco e gordura. Então, esses três componentes, cada um produzidos em um local específico do olho, eles se unem e formam um filme pré-corneano. Essa remelinha que a gente vê no cantinho do olho nada mais é que a fração gordurosa e mucoide da lágrima, que normalmente ela aparece de manhã, quando o animalzinho acorda, e ela deve ter uma característica assim, translúcida, branquinha. Se ela começa a ter um aspecto mais amarelado, esverdeado, a gente pode estar diante de uma infecçãozinha. Mas isso essa remelinha clarinha, translúcida, normalmente que se forma na parte da manhã, isso é relativamente normal. Então, a gente falando agora sobre essas alterações dos olhos, essas alterações, elas são mesmo alarmes, funciona como um alarme de que algo não está legal e muitas vezes não é algo local, né? Não é algum problema só oftálmico, é algum problema sistêmico, ou seja, gente, está acontecendo no corpo, em outra parte do organismo. Como é que é isso? Quais são os exemplos disso, para a gente entender melhor? Aqueles cãezinhos que de vez em quando chegam para a gente, ou o tutor observa um olho um pouco mais opaco, aquela sensibilidade à luz, quando o animal chega num ambiente mais claro, fecha o olhinho, os gatinhos tendem a entrar debaixo dos móveis, ficar escondidinhos, lacrimejamento um pouco mais intenso, isso pode ser uma uveíte, a inflamação da túnica vascular do olho, por onde o sangue circula dentro do olho. E quando a gente está diante de uma uveíte, a gente tem que ficar de olho aberto, porque essa uveíte pode sim ser um alerta, como você disse, de uma doença sistêmica, às vezes até mais grave. A parceria entre o oftalmologista, né, entre o serviço de oftalmologia e o clínico geral é muito importante, porque doenças infecciosas, doenças virais, doenças parasitárias, até tumores se manifestam nos olhos. Então, esses exames entre o oftalmo e o clínico geral são muito importantes. Recentemente, atendi um paciente com uma uveíte histórico de erliquiose. A erliquiose já estava sendo tratada pelo clínico geral e eu vim, então, para tratar a uveíte. A gente tratou a uveíte desapareceu, aquele sanguinho no fundo do olho, umas células inflamatórias ali, aquilo tudo melhorou, mas quando a gente parou o tratamento, os sinais retornaram. E a erlíquia já tinha sido curado.
Então, o que que era aquilo, né? Então, a gente voltou para o clínico geral e o colega diagnosticou um linfoma. Então, hoje o animal está passando pela quimioterapia e, graças a Deus, tá muito bem. Mas alterações oftálmicas realmente podem ser um alerta de que algo sistêmico está acontecendo. Quero lembrar aqui para vocês, tá? Que eu tô na quarentena na fazenda, então o meu sinal é muito ruim, tá? É literalmente uma carroça, então vocês me perdoem, às vezes a qualidade da imagem, tá? E do meu áudio, se der algum delay. E só para explicar um pouquinho do Dr. Marco estava falando agora, a erliquiose, ela é também conhecida como doença do carrapato, que é transmitida pelo carrapato, tá? E assim, doutor Marco, você estava falando anteriormente sobre a pressão ocular. A pressão nos olhos aumenta. Explica isso, para as pessoas entenderem o quanto isso dói, né? O quanto um problema ocular dói e deve ser socorrido o quanto antes. O glaucoma, ele muitas vezes é considerado uma emergência oftálmica. A pressão intraocular elevada. A gente tem basicamente dois tipos de glaucoma, o glaucoma primário e o glaucoma secundário. O glaucoma secundário, no histórico clínico, o tutor sempre diz para a gente que algo aconteceu, ou teve uma úlcera de córnea que foi maltratada, ou um trauma, uma briga com outro cão, e quando a gente mensura a pressão intraocular está elevada, né? Então, nesses casos, a gente já desconfia de um glaucoma secundário. Houve uma causa para que esse glaucoma se instalasse. Então, a gente entra com o tratamento para baixar essa pressão e dar conforto para o animal. Agora, existe o glaucoma primário. Ele é mais complicado, porque normalmente é congênito. Alguma alteração no ângulo de drenagem de um líquido que circula dentro do olho, chamado humor aquoso, ele é produzido e drenado 24 horas por dia. Quando algo acontece e essa drenagem fica comprometida, a pressão intraocular sobe também. E aí, quando esses sinais se manifestam em um dos olhos, mesmo que o outro não tenha esses sinais, a gente deve tratar o outro profilaticamente. Isso aí dói muito, né? Glaucoma, alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Acontece muito em humanos. E, doutor Marco, as pessoas estão sempre falando, deixa eu esperar mais um pouquinho para ver se melhora. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Explica para a gente o que pode acontecer nesse esperar mais um pouquinho quando se trata de um problema oftálmico, né? E muito mais quando se trata também de um problema sistêmico, ou seja, que está em outra parte do organismo. Uhum. O olho, ele não tolera inflamação. O olho do cão inflama muitas vezes mais que o nosso olho. Então, esse esperar mais um pouquinho pode ser fatal para o globo ocular, né? Então, eu não aconselho esse esperar mais um pouquinho. Quando chega para a gente e tem alguma alteração ali que a gente suspeita de algo sistêmico, a gente já encaminha imediatamente para o clínico geral, já com alguns exames que a gente julga necessário e a associação do clínico geral solicitando os exames que eles julgam necessário para a gente conseguir fechar o caso o quanto antes. E outra coisa, gente, outra coisa muito comum, tá? Agora eu vou focar tudo aqui do Dr. Marco. Tem uma outra coisa que é bem comum de acontecer, é o seguinte. A vizinha, o bicho tá lá mal, tá com o olho meio fechado, tá meio ruim, né? Aí a vizinha chega e fala, olha, eu tenho ali um colírio que o doutor passou para mim, para minha cachorrinha, que é muito bom. Pinga aí no seu. Gente, às vezes, o colírio, se ele for errado, por exemplo, o bichinho tá com uma úlcera. O que é a úlcera? Por exemplo, o gato foi lá e arranhou e provocou tipo uma ferida no olho do cachorro, por exemplo. Isso aí, se você pingar o colírio errado, essa ferida, ela aumenta e pode se transformar num grande buraco, falando assim, de uma forma bem didática. E o bicho pode até perder os olhos. Eu queria confirmar essa informação com o Dr. Marco, para ele complementar aí, para poder, de uma vez por todas, acabar com essa coisa de receitinha de vizinho. É isso aí, Érica. Uma córnea saudável, ela tem inúmeros micro-organismos que vivem ali, e que formam uma microbiota bem extensa. Quando a gente tem uma úlcera de córnea, ou seja, a perda da primeira camada da córnea, esses micro-organismos que vivem ali naquela córnea, eles acham um local extremamente favorável para o crescimento deles. E aí começam a aumentar essa lesão. Existem colírios, por exemplo, os anti-inflamatórios, à base de cortisona ou não, eles são também alimento para essas bactérias.
Então, a gente não deve, diante de uma úlcera de córnea, fazer um tratamento que foi prescrito para um outro animal por um outro motivo. Então, é importante o tratamento adequado para a causa certa, né? O uso de colírios discriminadamente, a gente pode ter um grande problema. Gente, outra coisa, tá? É aquilo. Às vezes a gente quer economizar, né? Quando a gente tem um bichinho, a gente tem que cuidar, a gente assumir um compromisso. Às vezes você precisa buscar um atendimento popular numa universidade federal que tem atendimento. Isso ok, ótimo, tá? E nós, como médicos veterinários, a gente sempre tem esse compromisso com um atendimento democrático também, ou seja, a gente dialoga, a gente atende diferentes públicos e a gente também sempre dá um jeito, a gente nunca vai deixar de atender um bichinho, a gente sempre dá um jeito para ajudar aquele que tem menos, tá? Então, o que eu falo para você aí? Que sempre quando você investe um tratamento correto, quando você sabe o que você está tratando, você com certeza vai gastar menos. Vai gastar menos energia, menos sofrimento e menos dinheiro. Porque esse negócio de, deixa eu ver, deixa eu esperar, ou então deixa eu usar o colírio da vizinha, pode se transformar num problemão e você vai gastar muito mais quando não tem a perda do globo ocular, perde o olho, tá? E um desses fatores, tá? Que também é muito comum, gente, é a catarata. A catarata é outra coisa, tá? Meu cachorrinho tá idoso. O doutor Jorge, querido Jorge, que eu também tive a oportunidade de operar, inclusive, um tucano, uma catarata em tucano com ele, gente. Ele sempre nos falou muito sobre isso. A catarata, é coisa de idoso. Não, todo ser humano, todo idoso merece finalizar a vida enxergando. E outra coisa, a catarata, ela funciona como... Eu também vou falar sempre aqui uma linguagem muito, não sei se grosseira, mas vou tentar para vocês entenderem. Ela funciona como um objeto estranho. Ela entra ali no olho, e ela vai aumentando, ela vai deformando o olho, né? Então, eu queria também que o doutor, aí nosso querido Marco Murari, também esclarecesse um pouco mais sobre as cataratas. A catarata é algo que não deve estar dentro do olho. E, infelizmente, ela não tem tratamento clínico. Não existe um colírio. Por mais que digam que colírio tal ou aquele outro lá tem, né, alguns laboratórios que dizem, infelizmente não. Os estudos comprovaram várias vezes que não existe tratamento clínico para catarata. Então, é um tratamento cirúrgico. E nos cães, nos pets, né, a catarata tem uma particularidade. A grande maioria delas é de causa genética e hereditária. Então, acontece nos cães novinhos, cães 2 anos de idade, 1 ano e pouco de idade, já podem apresentar a catarata. Existe a catarata senil? Existe também a catarata senil. O cão passa a vida inteira sem catarata e lá, quando chega na idade mais avançada, desenvolve uma catarata. Então, isso é comum. E é exatamente isso. Quando a catarata fica muito madura, né, porque ela tem as fases, os estágios de evolução. Quando ela fica muito madura, o cristalino entumece, então fica muito grande e começa a liberar proteínas do cristalino para dentro do olho. O cristalino é uma estrutura hermeticamente fechada dentro do olho, que é uma estrutura hermeticamente fechada. Então, essas proteínas dentro do olho, o sistema imune não reconhece essas proteínas. Então, gera uma inflamação muito grande dentro do olho e essa inflamação, por consequência, pode vir a se transformar num glaucoma secundário. Glaucoma secundário à catarata. Então, a catarata... E, assim, hoje em dia, a medicina veterinária, graças a Deus, evoluiu muito, né? Então, essa história de que, meu animal é idosinho, eu não vou operar por conta disso. Não, existem os exames complementares, avaliações cardiológicas, raio-x. Então, assim, qualquer cirurgia tem um risco. Mas, hoje, esses exames, se fazendo todos esses exames, esses riscos são minimizados, né? Então, é possível. O Dr. Jorge já operou um cão de 14 anos que viveu até os 18 vendo. Então, assim, é muito legal ver um cãozinho voltar a ver, né? Então, a catarata, ela deve ser realmente tratada com cuidado. E agora, então, nós vamos falar sobre a infância dos cães ou dos gatos, dos animais em geral. Gente... Animais, por exemplo, como Yorkshire até que não, vamos pensar aqui, Shih Tzu, Pug, Lhasa Apso, são animais que têm o olho mais avantajado, mais para fora. Depois o Dr. Marco vai falar numa linguagem mais técnica aqui, eu vou sempre trazer o didático aqui para vocês irem entendendo. Mas esses animais, em algum momento da vida, eles vão precisar de um colírio
por conta desse formato, né, natural dos olhos. Então, o que o Dr. Marco, a gente estava conversando aqui, uma informação muito legal para vocês, é dar uma super dica de como fazer o manejo para qualquer bicho, seja vira-lata, qualquer um, mas especialmente essas raças, desde a infância, porque muito bicho, quando chega lá na idade adulta, eles não aceitam o colírio, mordem, enfim, o bicho vira o catinho e não deixa. E ele já teve aí um paciente que perdeu a visão também, porque o cliente não conseguiu aplicar o colírio. Então, conta pra gente, doutor Marco, qual é a solução para a gente acabar com esse medo de colírio dos nossos bichinhos? Uma coisa é você iniciar o condicionamento ao colírio no momento que o animal tem uma lesão no olho. Então, esse animal já está sentindo dor. Então, você tem que iniciar um tratamento ali no animal que está sentindo dor, isso vai ser extremamente traumático para ele. Os gateiros, os médicos veterinários especialistas na medicina felina, eles dizem o seguinte: miou, testou. É o teste para doenças que acometem os gatinhos, a FIV e FeLV, por exemplo. O meu lema é o seguinte: piscou, lubrificou. Então, assim, nasceu, tá piscando, o olhinho abriu, tá piscando, vamos começar a pingar um colíriozinho, lubrificante ocular, colírio que imita a lágrima, que não tem nenhuma contraindicação, e a gente deve 1, 2 vezes ao dia pingar um colíriozinho no animalzinho, desde novinho, para ele ser condicionado a receber essa gotinha, e se um dia ele precisar, ele não vai ter medo disso. Como você falou, os braquicefálicos, né, os de focinho achatado, pug, shih tzus, hoje os campeões de problemas oftálmicos são shih tzus. De cada 10 animais que a gente atende no consultório, 7 são shih tzus. Eles têm uma anatomia diferente. A órbita é muito rasa e o globo ocular muito proeminente. Então, frequentemente, eles fazem lesão de córnea. E esses são os mais bravinhos, né? Aqueles mais irritadinhos. Então, você iniciar lá desde pequenininho, não só o lubrificante ocular, mexer na boca, mexer no ouvido, porque se um dia eles precisarem de tratamento e dessa manipulação, eles já vão estar condicionados a isso. E evita muitos problemas no futuro. Legal, olha, esse nosso bate-papo, gente, merece continuação. Nós vamos voltar mais aqui com o Dr. Marco Murari. Mas para ir finalizando, então, nosso vídeo, nosso bate-papo, Dr. Marco, fala para essa comunidade de pessoas, que aqui no nosso canal, não é só um canal, tá? Aqui é uma comunidade de pessoas que amam os animais. Qual que é a sua mensagem que você deixa para a galera hoje? Eu digo o seguinte: os olhos, eles não vão sozinhos para o consultório, né? Por trás dos olhos tem um animal. Então, as alterações oftálmicas, elas têm que ser observadas, mas o sistema todo tem que ser observado, né? O condicionamento ao tratamento clínico, aos colírios, receber os colírios diariamente, esse colírio lubrificante ocular, isso faz muita diferença na vida do animal. Então, é isso. Sempre perto de você tem um serviço de oftalmologia capacitado a te atender bem e a oferecer o melhor para o seu animalzinho. Então, existe a oftalmologia veterinária. Quantas vezes eu atendo um paciente, um cliente, que fala assim: eu nem sabia que existia oftalmo para cachorro. Meu cachorro vai precisar usar óculos? Não, seu animal não vai precisar usar óculos, mas ele precisa ser avaliado, né? Então, uma vez por ano, se tiver tudo bem, uma vez por ano é essencial essa avaliação oftálmica. Olha aí que coisa linda. A Marola pediu aqui, ela já está sabendo que eu estou gravando, já pediu para ir no colo para aparecer. Para agradecer mais uma vez a sua participação, doutor Marco, muito obrigada. Curte, manda sua mensagem, manda suas sugestões, as suas dúvidas. Lembrando para vocês aí, ó, nós vamos deixar aqui todos os contatos do Dr. Marco Murari, tá? Para vocês poderem também consultá-lo, ter acesso às redes sociais. E é isso, gente. Não deixe de compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e ajude os animais. Siga essas pegadas. E não deixa de, aqui, se inscreve no canal e aqui tem acesso aos nossos outros vídeos. Tchau! Tchau, Marola!